Senhora Presidente dos Trabalhos desta sessão, nobre deputada Tiuju, senhores deputados presentes, senhoras deputadas presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, a quem eu quero me solidarizar a luta de vocês e pode contar com o nosso mandato, porque estamos aí juntos, entendeu? E aqueles que nos assistem através da TV Relege e aqueles que nos acompanham via as redes sociais. Eu queria, nobre presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, falar a respeito de uma matéria publicada no domingo no jornal O Globo, onde trata de uma análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado em relação a informações recebidas pelos empresários de ônibus sobre o número de passageiros declarados pelas empresas de ônibus, isto em relação ao bilhete único. É bom a gente falar em relação ao bilhete único. E o Tribunal de Contas do Estado chega à conclusão de que o número informado da quantidade de passageiros pode ser 19 vezes maior do que o número realmente, de fato, existente. Então, veja bem, no período dos 5 anos, entre 2010 e 2015, o Estado do Rio de Janeiro simplesmente subsidiou 1,8 bilhão de reais, exatamente, dinheiro dado às empresas como forma de subsídio pelas passagens de ônibus usando o bilhete único. Se nós apanharmos 1,8 bilhão de reais e dividirmos por 19, que é o número que o Tribunal de Contas admite que pode até acontecer, isso daí significa que o subsídio do Estado em relação às empresas deveria ter sido de cerca de 94 milhões de reais. 94,7 milhões de reais e não 1,8 bilhão de reais. Quer dizer, então veja a diferença. Então esta diferença, se de fato for comprovado, realmente é uma apropriação totalmente indevida de dinheiros do contribuinte que o Estado repassa sem ter o mínimo controle. Aliás, controle esse que a gente vem o tempo todo falando aqui que o Estado tem que assumir a sua responsabilidade em relação ao controle que deve ter feito sobre os serviços prestados pelos empresários de transporte do Estado do Rio de Janeiro. É inadmissível que isso esteja acontecendo. E mais inadmissível ainda, primeiro, o secretário estadual de Transportes dizer que, pelo conhecimento que ele tem, exatamente como é operado esse bilhete único pelas empresas, ele não tem nenhum reparo a ser feito. Isto é um absurdo diante, por exemplo, da notícia ou da informação que é dada pelo Tribunal de Contas do Estado numa simples análise da matéria. E segundo, um outro absurdo é o próprio governador do Estado do Rio de Janeiro, que diz e vem dizer que o que está acontecendo é uma fraude produzida pelos usuários, por isso que vai se utilizar, por exemplo, o sistema de biometria nos ônibus do Estado do Rio de Janeiro. É um absurdo. Primeiro, porque em relação, digamos, essa suposta fraude, que ninguém, simplesmente o secretário diz que isso importa em cerca de 50 milhões de reais por ano. De onde é que ele tirou esse valor? Não tem. Qual o controle que existe no Estado sobre o uso do bilhete único ou sobre a forma como é fraudada, em cima de que ele tira esse número de 50 milhões? Mas vamos admitir que de fato seja 50 milhões. Ora, 50 milhões vezes 5 são 250 milhões. Só que
em relação àquilo que as empresas de ônibus faturam de subsídios fraudados, isso daí o secretário não toma conhecimento e parece que também não é do conhecimento do governador do estado. Então eles ficam mais ou menos dizendo que vai se corrigir o buraco que existe em relação às finanças que circulam por conta do bilhete único, devido às fraudes provocadas pelos usuários. Então, esta relação entre o Estado e os empresários de ônibus, onde o secretário de Estado diz que, sobre a concepção dele, na avaliação, está tudo normal, não vê nenhuma anormalidade. E o governador dizer que realmente o negócio, a fraude provocada pelos usuários, isso daí é brincadeira. Eu acho que nós temos que fazer, nesta casa, o tempo todo um alerta aos demais deputados e deputadas sobre esta relação, no mínimo esquisita, para não dizer promíscua, entre o Estado e os empresários de transporte no estado do Rio de Janeiro. Não podemos de forma alguma admitir esse dinheiro indo pelo ralo e os responsáveis dizendo que não tem praticamente nada de anormal acontecendo. É isto o que eu trago aqui para falar e expor aos demais pares nesta casa, para que realmente haja uma atenção maior sobre toda a política pública de transportes no estado do Rio de Janeiro, onde não há controle do Estado e o Estado, diante de determinados absurdos que são comprovados, quer dizer que a normalidade não existe. Então, é isso daí que eu gostaria de fazer minhas considerações, senhor presidente.